Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma mensagem de fé e esperança? Deixe o seu joinha, se você puder, compartilhe para que várias pessoas, mesmo aquelas que não me conheçam, que essa mensagem chegue até eles, porque a intenção é trazer um pouco de fé e de esperança e também um pouco de entender um pouco tudo isso que nós estamos passando, sem revolta, mas com equilíbrio de poder entender tudo isso. Eu me lembrei de duas coisas que se encaixam e que eu acho que vai ser legal para vocês pensarem. Uma delas é uma entrevista de uma atriz maravilhosa, já falecida, que muitos não vão nem conhecer, mas muitos vão conhecer sim, porque ela foi muito famosa, chamava-se Diniz Fá. E numa das últimas entrevistas dela, ela disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Acho que isso faz uns mais de 20 anos. Desamor dá câncer. E ela já estava com câncer. E em pouco tempo ela faleceu de câncer. E veio ao encontro de um texto que um professor muito amigo meu, querido, me mandou e que completa tudo isso, essa frasezinha, aparentemente despretensiosa, mas muito sábia, muito sábia. Nós estamos vivendo mal, comendo mal, sorrindo pouco, aceitando coisas que não estão descendo pela nossa garganta. É óbvio que o vírus existe, a doença existe e ele é mundial. Por que ele é mundial? Porque todo mundo, o mundo todo, passou pela mesma coisa. Ou seja, o dinheiro, né? O dinheiro e em prol disso e também do meu sustento. Às vezes não é nem para ficar milionário, não. É para conseguir sobreviver. Então, eu preciso levantar cedo, eu preciso fazer muito mais coisas do que o meu organismo aguenta fazer. Eu preciso aceitar coisas que não são da minha índole, que não vão de acordo com o meu caráter. E aí, se eu não aceito, eu perco o emprego. Se eu fico no emprego, eu tenho que engolir tremendos sapos. E esses sapos, eles foram entalando no nosso pulmão, no nosso corpo, no nosso coração, na nossa garganta. Se vocês pararem para pensar, quando na face da Terra nós imaginaríamos que a Terceira Guerra Mundial não seria uma guerra travada com armas, e sim uma guerra de um vírus invisível, mas um vírus que tira o seu ar. Nós estamos morrendo por falta de ar. Eu vi uma reportagem recentemente, não tem mais oxigênio nos hospitais. Gente, nós estamos morrendo, não é nem pelo vírus. Ah, mas é causado pelo vírus. A gente, né? Enfim, cada um fala uma coisa. É igual técnico de futebol, né? Todo brasileiro é técnico de futebol e todo brasileiro se tornou médico agora com essa questão dessa doença, desse vírus. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe o que resolve, o que não resolve, o que não pode, o que pode. Todo mundo virou palpiteiro. Mas isso não tem resolvido. Não tem. Porque cada vez nós estamos pior. Muito pior. Muito piores, né? E eu acho que tudo isso tem a ver com o texto pequenininho que eu vou ler para vocês daqui a pouco, porque assim, está nos faltando ar. A doença, ela é definitiva, ela te mata assim, ó, pá, porque você não consegue respirar. Nós estamos sendo sufocados há muitos anos, sufocados pela ingratidão, sufocados pelo abandono, sufocados pelo mal, pela maldade, pela falta de compreensão, sufocados pelo desamor acima de tudo, sufocados porque nós deixamos de ter aquele carinho, aquela tradição. Não estou dizendo que tem que ser tudo tradicional, o mundo mudou, mas nós viramos robôs. Quando você vai preencher alguma coisa, a pessoa te pergunta, você é um robô? Gente, mas que coisa mais ridícula. Mas aí eu parei para pensar, não é tão ridículo assim, porque nós somos robôs. Nós fazemos aquilo que as pessoas mandam a gente fazer, sem que a gente questione se está certo ou se está errado. Também porque não pode questionar, porque se você questionar, você virou persona não grata, ou seja, aí aquela lá encrenqueira, ela questiona, não pode. E nós fomos engolindo coisas demais. A Marina Colaçante, naquele texto, onde ela fala que ela se acostuma,
ela já dizia isso há muitos anos atrás. Que dirá agora? O povo trabalha, pega ônibus lotado, metrô lotado, tudo lotado e ainda sorri. Porque o povo brasileiro ainda tem em si essa coisa da alegria. Aliás, os povos com mais dificuldade financeira são até aqueles que tiram não sei de onde essa alegria. Só que o que nos sufoca? A falta de tudo. Não é falta financeira só. Não é só isso. É a falta das pessoas, dos abraços, que já não existiam antes da Covid-19. Quantos abraços você deixou de dar antes dessa doença? Quantos? Quantos beijos, quantos telefonemas você deixou de dar? Quantas vezes você deixou de visitar sua mãe? Agora você não visita porque, eu tenho medo do contágio. Mas e antes? Quantas vezes os seus filhos foram criados pela televisão? Não é? Mas agora como que ele vai ser educado pela televisão? Não pode. Mas ele sempre foi educado pela televisão. Seja coisa boa ou não tão boa. Porque eu entendo, todos precisam trabalhar, eu entendo. Mas as prioridades viraram de cabeça para baixo. E a fé, então, a religião, e aí eu não estou falando de uma religião especificamente, porque eu acredito que se você acredita em Deus, tá ótimo. Isso é o mais importante, isso é o essencial da vida da pessoa, porque todas as religiões, elas vão ter sim o seu lado bonito, mas vão ter também as suas falhas, porque se tem o ser humano é passível de falhas, até na interpretação daquilo que Jesus disse, ou enfim. Então, se você acredita em Deus, se você não abandonou a sua fé, você consegue superar algumas coisas. A falta de ar não é tanta, mas se você também abandonou a sua fé, aí que desandou tudo. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar. Eu quero dizer que essa doença, ela só veio para mostrar na nossa cara que nós não conseguimos mais respirar o mundo como ele estava antes. Um mundo de bandidagem, um mundo de traições, um mundo de enganos, um mundo de desamores, um mundo de quem pode mais chora menos, do país do jeitinho e de todas essas coisas. Nós não somos perfeitos, mas nós chegamos a um ponto onde aquilo foi nos sufocando, nos sufocando, nos sufocando, e nós estamos morrendo por causa disso. Por tudo que nós fizemos para esse mundo, por toda a devastação, as matas, os animais, a natureza, tudo de mais lindo que existia e que nós nunca demos a menor importância. Até o momento, eu sempre falei isso para os meus alunos, você não percebe que você respira, né? Agora, se te faltar o ar, você vai sentir, opa, tá faltando ar. Mas só se te faltar o ar. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Com o mundo inteiro, sim. Mas como é que o mundo inteiro está lidando com essa situação? Será que não tem uma forma de reversão? Né? Será que a gente não pode voltar aos nossos valores, resgatar algumas coisas, mudar algumas coisas? Estou falando do ser humano bem pequenininho mesmo, não estou falando do maior dos governantes, não. Estou falando de todos nós. Será que a gente não pode melhorar, mudar, deixar as mesquinharias de lado, deixar as picuinhas de lado, deixar a luta pelo poder de lado? Gente, tu sufoca tanto isso, tanto, tanto. Você tem que ficar o tempo inteiro segurando a cadeira, porque o outro quer te puxar a cadeira. Vamos acordar. Vamos acordar. O que é importante para você? O que é importante para sua alma? O que é importante para todos nós? Não é salvar a vida? Não é voltar a respirar? E o que nós temos que fazer em relação a isso? Nós temos que mudar. E ter muita fé. E sabe, ouvi também uma coisa muito bacana, né? Que a depressão é uma coisa horrível. A depressão é um excesso de passado, né? A depressão, você sempre lembrando que o passado é melhor, que tudo é melhor, né? Então você tem a depressão, você tem a ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro. Você quer logo que chegue, logo que se realize, logo que aconteça, né?
Então, a ansiedade e a depressão, elas são um grande problema, né, na nossa vida. E o estresse é o excesso de presente. Por quê? Porque você está comendo, mastigando diariamente tudo que você, todos os problemas, as preocupações. Então, a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro. Se a gente vivesse um dia de cada vez, sem tantas ambições, sem sem tantas competições, talvez, e com mais amor, sinceramente falando, talvez a gente encontrasse a cura para essa doença. A cura para essa doença está dentro de nós, no que eu posso fazer pelo outro, no que eu posso ajudar pelo outro, inclusive financeiramente, numa situação onde as pessoas ou elas estão morrendo de depressão, ou estão morrendo de Covid, ou estão morrendo de fome. Os nossos médicos estão fazendo o que é possível e o impossível. Eles estão na linha de frente, são verdadeiros heróis. Mas o mundo continua tão ruim quanto antes, tão cheio de disputas quanto antes, tão cheio de mesquinharias quanto antes, tão cheio de uma pobreza, não de dinheiro, de espírito, do ser melhor que o outro, do eu preciso mostrar que eu sou melhor que o outro. Enquanto for assim, nós vamos morrer por falta de ar. Não vai sobrar ninguém. Mas é possível fazer a diferença. Nós podemos começar a diferença em nós. Depois na nossa família, depois no nosso trabalho, depois no nosso bairro e por aí disseminar esse contágio positivo de amor. Vamos contaminar as pessoas com fé, com esperança, com amor. Olha que interessante esse texto. Diz a velha curandeira da alma, não dói as costas, dói a carga. Os teus olhos não doem, dói a injustiça. Não dói a tua cabeça, doem-te os pensamentos. Não dói a garganta, dói o que não se expressa ou não se exprime com raiva. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva. Não dói o teu coração, dói o amor. E é ele, o próprio amor, o que contém a medicina mais poderosa do mundo. É da Ada Luz Marques, tá? Recebi de um amigo muito querido. Então, eu desejo a vocês o que eu desejo para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo. Dá tempo. A situação é muito difícil, Mas na mão de quem está a solução? Nas mãos de Deus. Mas ele, sem que a gente comece a mudar, não vai adiantar nada. Porque nós precisamos chegar no fundo do poço e chegamos para ver agora o que nós vamos fazer. A gente fica lá e morre ou a gente começa tudo de novo, com outros valores. Valores como a família, como o amor, como o afeto, como o bom senso, como a paciência com o outro, como, assim, deixar as disputas de lado, deixar de querer ser melhor que os outros. Nós não somos nem melhores nem piores, somos diferentes. Respeitar as opiniões dos outros e unirmos as mãos para que um dia a gente possa voltar a nos abraçar, sem o medo que hoje domina o nosso coração. Eu amo vocês, que Deus os abençoe e que vocês pensem um pouquinho sobre isso que eu tentei passar para vocês. Isso também é um tapa na minha cara, porque eu também tenho muitas falhas e cometo milhares delas, mas eu estou tentando melhorar. Vamos tentar melhorar junto comigo? Um lindo dia para vocês, com muitas bênçãos de Deus.